Vamos começar aqui falando aqui sobre um dos grandes milagres, né, e a experiência que nós podemos tirar para a nossa vida, né? Interessante aqui é o milagre do grão de trigo, né? Interessante aqui que em Mateus 13, de 1 a 8, Marcos 4, de 1 a 9 e Lucas 8, de 4 a 8, ele fala aqui que da semente, né? Interessante, a semente quando é lançada na terra, né, ela tem que morrer para dar frutos. E o simbolismo daqui da semente é a palavra de Deus, né? E quando ela dá frutos, né? Quando ela cai na boa terra é o coração humano, né? Ela dá frutos, né? E interessante aqui que a gente vai observar uma coisa importantíssima, né? Que a semente aqui fala que ela caiu em bom caminho, né? E ela caindo no caminho, as aves do céu a comê-lo. Simboliza aqui o inimigo quando ele tira a palavra de Deus que é lançada na nossa vida, né? E a segunda parte caiu sobre rochas, né? Com pouca terra, e a semente cresceu e não tinha assim muita luz, então ela morreu, né? Mostra que as dificuldades da vida, né? Quando a gente passa por dificuldades e deixa a palavra morrer, né? Interessante isso, né? E a terceira parte fala que ela cresceu entre espinhos e foi sufocada e não deu frutos. Diz aqui pela a dificuldade da vida, né? Pela abundância também, mas pela abundância, né? Pela as coisas que a gente tem, né? E a gente realmente não renuncia a isso para seguir a palavra de Deus, né? E a quarta aqui, que é mais importante, que caiu em boa terra, né? E ela frutificou. E mais importante que eu achei que a palavra, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, fala que ela cresceu 30, 60 e 100 vezes. Eu achei mais importante aqui que Mateus, como ele era um homem ligado às finanças, né? Ele relata aquilo ali que ela cresceu 100, 60 e 30. Ele inverte as coisas. Por quê? Porque ele dá uma conotação mais forte, porque aquele pessoal era do mundo agrícola, né? E hoje nós estamos no mundo tecnológico, né? No mundo da informatização, e ele hoje, essa palavra que ele falou lá há 2000 anos atrás, hoje ela cai mais para a gente, né? 10, ela fala 30, 60 e 100. Ele fala logo 100, 60 e 30. 100 vezes, né? 100 vezes no percentual, quer dizer, 10 mil, né, por cento, né? 10 mil por cento. Quando a mensagem cai no coração de um bom ouvinte, né, de uma pessoa convertida, aquilo ali produz 10 mil vezes. Olha só, é fantástico, né? A riqueza de detalhe que mostra essa parte aqui, né? Quando a palavra cai. Eu tirei um ensinamento bonito aqui de um teólogo anglicano, irlandês. O nome dele é C.S. Lewis, né? E ele fala aqui uma coisa interessante, né? Nenhum homem sabe o quanto é mal, olha essa mensagem, até se esforçar para ser bom. Só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra ele, e não quando nos deixamos levar por ele. Olha que ensinamento que se encaixa bem aí, né? Você vê que Nicodemos, quando ele teve um diálogo à noite com Jesus, né? Jesus é a semente de Jessé, a semente de Jessé. Jesus é a semente, é a palavra, é a vida. Quando Jesus lançou a semente no coração dele, né? Aquela semente, depois de 3 anos, deu frutos, né? E ele se converteu, né? E todos os bens dele ele aplicou no Evangelho para sustentar a causa do Evangelho naquela época. Fantástico, né? Essas mensagens que a gente vê aqui, né? A mensagem da multiplicação também, nós podemos aplicar os 5 pães de cevada, naquela época, né, 2000 anos atrás, né, aqueles povos do Oriente, né, antigo, né, usavam muito cevada, era o pão usado na Galileia, né, das pessoas pobrezinhas, aquele menino que tinha 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, né, que foi colocado na mão de Jesus, provavelmente os peixinhos era tilápia, né,
Tilápia é o que dá muito no Mar da Galileia, há 2000 anos dava e hoje também dá, continua dando a tilápia, né? 2 tilapinhas e 5 pãezinhos de cevada. Jesus colocou aquilo ali e passou aquilo ali para os 12. Então, ele multiplicou, mostra aqui que ele fez aquela divisão, né? E foi dando para os 12 foram alimentando, diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se for fazer a contabilidade de mulheres e crianças, um percentual de 50% casado e 3 filhos, daria 15.000 pessoas. Interessante, né? 15.000 foram alimentados, de 12 a 15.000 pessoas, né? Na multidão, né? E sobrou 12 grandes cestos cheios, um para cada apóstolo, e mostrando ali que aquela divisão na mão de Jesus se tornou a multiplicação, mostrando que Jesus tem o poder sobrenatural de suprir todas as dificuldades nossas. Vemos também ali a história da moeda na boca do peixe, né? Interessante, né? Aquela parte da moeda na boca do peixe, que Pedro foi cobrado o imposto das 2 dracmas, né? Para sustentar o templo, e todas as pessoas com mais de 20 anos eram cobradas o imposto, né? Anualmente, né? E armaram uma cilada para Pedro, né? E Pedro, infelizmente, envolveu Jesus como um devedor. Jesus não devia nada, né? E ele falou que o mestre dele nem pagaria, né? Ele e o mestre, né? Ele pagaria, mas o mestre não. Mas ele meteu as mãos pelos pés e se enrolou todo e envolveu Jesus. E Jesus, chegando lá, mostrou a Pedro, que leu os pensamentos de Pedro, explicou toda a história antes de Pedro falar alguma coisa e falou: não tem problema não, nós não vamos escandalizar as pessoas. Você vai lá, lance um anzol, pegue o primeiro peixinho, né? E na boca do peixe vai ter um estáter, e você paga para mim e para ti. Interessante, Pedro, ele já foi pensando, gente, 4 dracmas grandes de prata, moedas grandes de prata, a dracma é o valor de 2 diárias de um trabalhador da época, né? 4 dracmas daria para pagar o imposto dele e de Jesus. Mas Jesus falou: vai lá, pega um estáter. Um estáter, que é uma moedinha pequena de ouro. Ela pesa 8,6 gramas. E essa moedinha equivale a 4 dracmas grandes. Então, aquela moedinha dentro da boquinha do peixe deu para pagar o valor de 4 dracmas grandes. Possivelmente 4 dracmas fundaria o peixe. E Jesus falou, para não escandalizar ele, pegou aquela moedinha pequenininha que equivalia ao valor das 4 grandes. Um grande milagre, um milagre fantástico, né? E se a gente for reportar para a nossa vida hoje, você vê o peso daquela moedinha, para você ver a extensão dos milagres de Deus. Ele pode tudo, gente. Aquela moedinha pesava 8,6 gramas. O estáter, né? O equivalente a 8,6 gramas. Você vê, vamos fazer equivalência a diamante, por exemplo. O diamante rosa, por exemplo, que é raro no mundo, né? Ele é medido como quilate, né? Então, 1 grama equivale a 5 quilates, né? Então, o peso de 8,6 gramas do estáter equivale a um diamantezinho de 43 quilates. Se você for fazer cada 5 quilates 1 grama, 8,6 gramas equivale a um diamantezinho de 43 quilates, né? Então você vê, se hoje no mundo tecnológico que a gente vive, por exemplo, nesse mundo depois de 2000 anos, você tivesse uma dificuldade muito grande e Jesus fala assim, vai lá e pesca, Jesus estivesse hoje, vai lá e pesca um peixinho e pega um diamantezinho, né, rosa na boca do peixe, do mesmo peso daquela moedinha, então seria um diamante de 43 quilates. E você ter a extensão do valor disso é fantástico, né? Foi lá em Hong Kong leiloado e vendido pelo valor de 1 quilate, 12 mil dólares, né? 12 mil dólares o valor de 1 quilate, né? Então, 12 milhões, né? No caso, 12 milhões, né?
de dólares o quilate, né? Retificando aqui, né? Então, 42 quilates, essa pedra valeria meio bilhão, 516 milhões, o valor que valeria essa pedra. Então, para Deus, se Deus falou lá e pesca lá e tira um starterzinho, que vai o peso de 8,6 gramas, poderia falar, vai lá e pega um diamante rosa, que é o mesmo peso, né? Só que o valor é estratosférico, né? Um valor, assim, milionário, né? Uma coisa que a gente nem imagina, né? E esse valor é um valor real, né? Foi lá na China, né, em Hong Kong, foi no mercado financeiro avaliado esse valor dessa pedrinha, né? Então a gente vê assim, é uma coisa assim, seja assim, fantástica, né? Se a gente parar para pensar o poder de Deus, né? A gente volta lá para uma mensagem maravilhosa que está aqui, ó, eu vou ler aqui, em Jó, né? Jó fala uma coisa interessante. Vamos ver aqui, Jó. Jó 42, versos de 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor Deus Todo-Poderoso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Essa mensagem, no contexto, é quando Jó perdeu tudo, né? Ele foi assolado pelo inimigo, perdeu toda a fortuna, perdeu os filhos, perdeu os empregados, perdeu todos os seus gados, perdeu tudo. E ele falou aquilo. E depois Deus o restituiu em dobro, tudo para ele. E ele fala ali, né? Bem sei, olha só, vou repetir aqui, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O grande mistério nosso é uma senha. E essa senha, sabe qual é? É a senha da fé. Se a gente tiver fé na palavra de Deus, não vai ter nada que vai nos perturbar. E Deus pode solucionar tudo, tudo. Você vê aí como ele fez esses grandes milagres? Os milagres não são assim compreendidos. Eu tenho uma passagem linda aqui também, que eu vou ler para vocês. Uma passagem importante aqui de um católico, né, o bispo de Gori, né, que ele fala: os desígnios de Deus são vedados à compreensão dos homens, porque Deus sabe o que faz. Outra passagem também que me impressiona muito, assim, que reforça o que nós estamos falando, é que a minha mãe, há 40 anos atrás, ela assistia a um programa chamado, católico, né? 6 horas da tarde, né? E o famoso Júlio Lousada, ele falava: os desígnios de Deus são vedados à compreensão dos homens, porque Deus sabe o que faz. Olha só o poder do Todo-Poderoso, né? Parece até um paradoxo de linguagem. Nós, humanos, né, temos que manter silêncio diante de Deus, que é o melhor discurso, né? É o silêncio diante de Deus. E acreditar que Deus sabe realmente tudo o que faz. A gente terminando aqui, vamos fazer um resumo aqui de Marcos, que ele fala que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ele fala ali em Marcos, logo no início do primeiro capítulo, né, estendendo até o verso 15, né, Jesus apela aos seus discípulos para que creiam no Evangelho. O objetivo desses milagres foi para que creiam no Evangelho, para se arrepender, arrependam-se, ele fala, né? Sejam convertidos, é a mensagem para a gente, se converter aos ensinamentos de Jesus, aquela sementezinha, deixar ela entrar no nosso coração para dar fruto. É um dos pré-requisitos para nós experimentarmos o reino de Deus na nossa vida, a conversão, né? Isso é importante. As pessoas são convidadas a crer no Evangelho do reino de Deus e aceitar esse Jesus, né? Essa foi uma prioridade no ministério de Jesus. Por exemplo, ele exortou a seus discípulos dizendo: vamos a outros lugares e aos outros povos vizinhos, a fim de que eu pregue também para essas pessoas. Foi para isso que eu vim, Marcos 1:38. E que possamos aceitar o nosso Jesus Cristo como o único Salvador de nossa vida e entregar nosso coração a Ele,
que a vida eterna está nos prometida, está nos garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.